Muito bem, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um EBDcast, né? Mais uma semana estamos aqui juntos no nosso canal MQ Podcasts, e estamos aqui gravando, né, de forma de áudio, né, vídeo áudio, verdadeiro podcast, né, o podcast original, né, em formato apenas de áudio. E nós estamos hoje diante o tema da lição de número 4, que será ministrada agora, dia 23 de julho de 2023. E o assunto é: quando a criatura vale mais que o Criador? Quando a criatura vale mais que o Criador? E o texto áureo está lá em Romanos capítulo 1, verso de número 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana. Então eu quero que você desde já aí se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe aí, que hoje nós vamos tratar aí de um assunto bastante interessante, falando sobre Romanos capítulo 1, e nós vamos observar aí os tópicos aí dessa lição no dia de hoje. Você também que não é inscrito lá no canal Palavra Viva, quero que você acesse o link aí desse vídeo. Tem um link aí para você se inscrever lá no nosso canal. Estamos lá numa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos. Bem verdade também que eu tô tendo uma dificuldade de gravar toda semana, como de costume, lá no canal, porém estamos seguindo nessa série no Evangelho de Marcos. Você não acompanhou ainda nenhuma de nossas mensagens, lá você pode fazer isso. Nós vamos rodar a vinheta aí e nós voltamos para falar desse assunto hoje aqui, da lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu começar aqui dando uma indicação para vocês aí. Lá no meu canal Palavra Viva, lá no canal Palavra Viva, tem uma playlist lá no Evangelho, né? Paulo chama assim, né? No final do capítulo 2, né? Segundo o meu Evangelho, que é a série de mensagens que eu fiz, que gravei lá no canal, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. São 98 mensagens que estão lá disponíveis sobre a carta de Paulo aos Romanos. E vocês vão encontrar lá todas as mensagens acerca do tema, né, do capítulo 1, né, versos 18 a 32, começando sobre a mensagem falando sobre a ira de Deus, né, sobre a ira de Deus. Então vocês que puderem, quiserem aprofundar, tiverem tempo para isso, está lá disponível todas essas mensagens para vocês aprofundarem mais acerca desse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 1. Né? A lição aborda o assunto de Romanos capítulo 1. E Romanos eu sou muito suspeito para falar de Romanos. Eu sou apaixonado pela carta de Paulo aos Romanos. Por 2 vezes eu pude me dedicar a estudar profundamente esse livro. E penso que é um livro indispensável para o crescimento espiritual da vida do crente. Penso que todo discipulado deveria ter como objetivo, ter como conteúdo, expor ou colocar o discipulando ali, né, para aprender a carta de Paulo aos Romanos. Porque ele faz a explicação detalhada e profunda do que é o Evangelho. Né? Você quer conhecer profundamente o Evangelho, estude a carta de Paulo aos Romanos. Ali tem tudo que nós precisamos para compreender
o Evangelho em sua essência. O Evangelho em sua essência. Paulo escreveu essa carta, né? Não há dúvidas quanto à autoria do apóstolo Paulo. Ele já começa no capítulo 1, verso 1, se apresentando como o autor dessa carta, embora existam sempre aqueles, né, teólogos que nós chamamos de teólogos liberais, que querem colocar em xeque, como falamos na semana passada, o progressismo, né? Querem deturpar, distorcer, acrescentar, tirar, né, daquilo que é verdade bíblica. Mas é Paulo o autor, né, dessa carta, embora quem tenha escrito, né, Paulo usou um amanuense nessa carta, está lá o nome dele, Tércio, em capítulo 16, verso 22, né? Paulo ditou, no caso, essa carta a Tércio, mas o conteúdo é todo de Paulo. Tércio apenas foi o amanuense. E Paulo escreveu para a igreja de Roma, uma igreja que naquele momento da história Paulo ainda não conhecia presencialmente, né? A igreja que estava localizada na capital do Império Romano, no coração do Império Romano, na cidade que tinha o maior número de habitantes naquele momento da história, cerca de 1 milhão e meio de pessoas. É uma carta muito importante, muito valiosa. A data de escrita é 55 a 58 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta de Corinto, segundo Atos 20, verso 2. Paulo havia terminado a sua terceira viagem missionária, né, na região da Ásia Menor, compreendendo Éfeso e as igrejas, né, que são listadas, porque na verdade são 9 igrejas que o Novo Testamento nos apresenta na Ásia Menor. Pode ser que haviam mais, porém não citadas, mas nós temos as 7 que são listadas lá em Apocalipse 2 e 3, como Hierápolis e Colossos. Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Colossenses, que deveria ser lido também em Hierápolis, que ficava próximo mesmo na região ali das igrejas da Ásia Menor. E Paulo escreve de Corinto, né? Ele estava hospedado na casa de Gaio, que provavelmente era o mesmo que ele havia batizado, segundo 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. E a portadora, ou aquela que levou, né, a carta de Corinto a Roma, é a irmã Febe, conforme está em Romanos 16, versos 1 e 2. E o propósito que Paulo escreveu essa carta foi apresentar, como disse, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreveu tendo essa finalidade. Então, a carta de Paulo aos Romanos é escrita. Alguém usa a carta aos Romanos nas escolas, né, nas faculdades de direito. A carta de Paulo é muito usada. Por quê? Paulo ele é um excelente escritor. Paulo é uma das mentes talvez mais brilhantes do mundo antigo. Paulo está entre Sócrates e Agostinho, que é posterior a Paulo. Então, se você pensar na antiguidade, os grandes pensadores da antiguidade, Paulo está dentre eles, né? Quem formulou a teologia cristã foi o apóstolo Paulo. Na mente de Paulo está a cultura grega, está a cultura romana, está a cultura judaica, né? Ele era poliglota. E Paulo utiliza-se de Romanos de uma forma de escrita de perguntas e respostas. E ele é aquele autor que ele está ali argumentando algo, ele está desenvolvendo um assunto e dado momento ele pensa que o seu auditório, o seu destinatário, ao ler aquelas informações, está pensando, está fazendo perguntas para si sobre aquilo que está lendo. E ele mesmo levanta essas perguntas e ele mesmo as responde. Quer dizer, ele é um excelente argumentador, excelente orador, né? Ele é aquele que responde as perguntas antes mesmo delas serem feitas. Tamanha profundidade do conhecimento, da inteligência, da graça que Deus lhe concedeu. E Paulo escreveu Romanos, né, fez uma longa apresentação, que começa aí no capítulo 1, verso 1, e vai em tese até o verso de número 15.
Primeiro do capítulo 1, verso 1 ao 7, ele faz uma apresentação a mais longa. Depois, do verso 8 ao 15, ele faz uma oração, votos e apresenta seus planos. Capítulo 1, 16 e 17, ele nos apresenta o assunto, o conteúdo da carta. Na verdade, toda a carta aos Romanos é uma série de comentários sobre aquilo que ele diz nos versos 16 e 17, que dizem: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então Paulo desenvolve uma série de comentários a partir desse texto, a partir dessa verdade. Ele desenvolve uma série de comentários posteriormente. E do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 20, ele nos apresenta um cenário. Ele nos apresenta a situação do homem sem Deus, tanto judeus como gentios, tanto pertencentes à aliança ou à graça especial, à revelação da palavra de Deus, como aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram uma experiência formal, vamos assim dizer, com Deus. Então ele mostra a situação do homem na sua totalidade, tanto dentre aqueles que conhecem a revelação da palavra de Deus, como também daqueles que não a conhecem. Certo autor chega a dizer que Romanos 1, 18 a 32 diz que os pecadores trabalham duro pelos seus salários, e esses salários são ricamente merecidos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, quando você lê esses versos, você observa esses primeiros versos da carta de Paulo aos Romanos, você percebe que os trabalhadores, ou no caso os pecadores, estão trabalhando e trabalhando arduamente para receberem os seus salários. Qual é o salário do pecador? É a morte. O salário do pecador, o salário daquele que peca, que vive na prática do pecado, é a morte, como diz Romanos 6, 23. Então, aqui, na verdade, nesses versos, esses primeiros 3 capítulos, capítulo 1, verso 18 a capítulo 3, verso 20, Paulo nos apresenta esse cenário de pecado, que é o tema da depravação total. O ser humano, em sua gênese, está afastado de Deus, está no pecado, está morto espiritualmente. Seja ele conhecedor ou não da lei do Senhor, mas fato é que o pecado atingiu a raça humana na sua totalidade. Alguém chega a dizer que o pecado ele é radical. Radical por quê? Porque ele atingiu todas as áreas da vida do ser humano. Atingiu o ser humano na sua gênese. Não há área nenhuma da vida do ser humano que você olhe e diga isso aqui é bom. Sempre o pecado vai transformar aquilo que é bom, até mesmo aquilo que é de caráter nobre, aquilo que é moralmente talvez aceito e aplaudido, dependendo o nível da situação, aquilo que é bom pode se transformar em algo ruim. Tal forma que o pecado atingiu a realidade do ser humano. Que até mesmo aquilo que é bom pode ser transformado em um pecado, ou mesmo em um ídolo do coração do homem. É onde o homem toca, ou tudo que o coração do homem toca, ele transforma num ídolo. Alguns autores, por exemplo, quando falam da depravação total, por exemplo, é um assunto que, infelizmente, não é popular nas igrejas. Vamos ser sinceros, Vamos ser bem sinceros. As pessoas não querem ouvir sobre pecado. Estamos vivendo na geração que prega sobre tudo, mas pregar sobre pecado ninguém prega. Isso é uma coisa que está em extinção. Isso é algo que está em extinção nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Eu falo isso porque Deus tem me dado a graça de pregar em alguns locais, pregar em algumas igrejas, congregações, etc. E eu percebo que quando nós pregamos uma mensagem um pouco mais dura, as pessoas ficam contrariadas. As pessoas não ficam muito satisfeitas. Mas se você vai lá e prega uma mensagem de milagre, de porta aberta, de refrigério, algo semelhante, as pessoas se sentem no céu. Porém, a pregação é aquela que
Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, ela tem consolação, edificação e exortação. A palavra edifica, consola e exorta. A palavra tem que ser pregada. Doa quem doer, gosta quem gostar. E não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. É abrir a Bíblia e expor as Escrituras. Então, alguns autores puritanos, por exemplo, quando falam da pregação sobre o tema da depravação total, falando sobre pecado, eles dizem: os puritanos ensinaram que a pregação fiel a respeito da depravação permite ao incrédulo ver o quanto o pecado é sério. O escravo em cadeias deve clamar ao Senhor por libertação da escravidão ao pecado e de seus resultados inevitáveis. Os pecadores carnalmente seguros e espiritualmente dormentes precisam ser despertados de sua complacência mortal. E muitas vezes Deus pode usar advertências e juízos para chamar a atenção dos pecadores nos lugares onde eles estão. Ou seja, a pregação sobre a depravação humana, né, e até mesmo sobre a ira de Deus, né, ela é essencial à vida do cristão, à vida da igreja. Nós não podemos omitir nenhuma verdade da palavra de Deus, mesmo aquelas que não são populares. E esse texto aqui vai falar sobre pecado, e eu quero pontuar rapidamente com vocês então aquilo que está na nossa lição, quando ele mostra aqui sobre o desprezo à verdade. Desprezo à verdade. A impiedade, o primeiro tópico, a impiedade e a injustiça. Aqui é o texto, né, de Romanos 1, verso 18. Texto que, penso eu, deveria ser pregado lá na praça da sua cidade, a plenos pulmões, porque alguém pensa que esse texto aqui é para evangelismo, né? Nós gostamos de pregar Jesus te ama, mas esquecemos que a palavra de Deus é muito clara quanto ao que é o evangelho. O evangelho tem dois lados, tem duas moedas. Ele é salvação para os que creem e ele é condenação para os que não creem. E o texto de Romanos 1,18 diz: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então veja bem, esse texto, ele é um texto confrontador. Quem pode imaginar que o céu, e olha que as pessoas gostam do céu, a figura do céu é exaltada. As pessoas acham que o céu é lindo, né? O céu azul, nuvens brancas. Você vai conversar com o ímpio quer ir para o céu, ele não pensa no inferno, o inferno não existe para ele. Ele quer o céu, ele quer as nuvens, ele quer o paraíso. Só que é dos céus, é ao olhar para os céus que nós podemos contemplar a ira de Deus, né? Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça de homens que detêm a verdade e injustiça. Em outras palavras, os céus, como diz Salmo 19, eles proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É a revelação natural. A criação revela o Criador. A criação revela o Criador. Não tem como você olhar para a coisa criada e não imaginar que por trás disso há um Criador. Então, a criação, ela revela um Criador. Porque existem 4 maneiras as quais Deus se revelou. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na própria consciência moral do ser humano, Deus se revelou na história e Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou nas Escrituras, né? A palavra de Deus, as Escrituras é o livro da revelação de Deus, revelação especial. Mas existem outras maneiras que Deus se revelou. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na própria consciência moral do ser humano. O fato do ser humano saber que existe bem e mal parte do pressuposto que existe um ser moral que determina o que é bem e o que é mal. Se você for numa aldeia lá no meio do nada, e você vai descobrir que lá existe um código moral, existe entendimento do que é certo e errado, que é bem e do que é mal. Quem plantou isso na consciência deles? Quem falou para eles das coisas? Isso é algo que está semeado, que Deus semeou na própria consciência do ser humano. Então isso é uma revelação de Deus, um Deus moral, um Deus santo. Né? Eu sempre falo aqui repetidamente que a briga das pessoas não é contra
outros deuses, outras religiões. A briga é contra o nosso Deus, o Deus judaico-cristão. O Deus do cristianismo, o Deus da cultura, né, da tradição judaico-cristã. Por quê? Porque esse Deus é santo. Os outros deuses não são santos, não são morais. Não existe pecado na sua totalidade para eles. Pecado para eles, ou certo e errado para eles, tem outra conotação, outro entendimento. Mas no entendimento judaico-cristão, Deus é santo. Então, se Deus é santo, o pecado existe. Imediatamente o pecado existe. E isso não é conveniente para eles. E aqui o texto é muito claro, a impiedade e a injustiça. Até aqui é dito, o termo impiedade é a tradução do grego azibeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, né? Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Em outras palavras, o que seria isso aqui? Detém a verdade em injustiça. Eles sabem o que é o certo e errado. Aqui está falando dos gentios, né? O contexto é os gentios. Eles sabem o que é o pecado, porque a consciência moral deles denuncia o que é o pecado. Mas eles escolhem deliberadamente fazer aquilo que é o errado. E não apenas isso, aplaudirem, né, aquilo que é errado. Eles sufocam. A ideia de deter é sufocar, é afogar o certo pelo errado, a justiça pela injustiça. Então, essa é a realidade do homem sem Deus. Ele sabe o que é o certo, ele sabe o que é errado, porém ele escolhe deliberadamente fazer o que é errado. Porque a verdade é, e é o que vai ser desenvolvido a partir daí, que o ser humano vai trocar, né, ou vai usurpar a glória do Criador pela criatura. Ele vai deixar de se curvar diante o Criador e se curvar diante a criatura. Ele vai construir um Deus à sua imagem e semelhança, que é a palavra da lição de hoje, né? Do tema de hoje, o antropocentrismo. Quer dizer, o ser humano tirará toda a glória que pertence a Deus e adorará a criatura em lugar do Criador. Ele se curvará diante de seus próprios desejos, criará Deus, né, a sua imagem, né, e etc. E é aí a fonte de todos os pecados, né? É a fonte de todo o mal. Paulo escreve aí muitas coisas. No final até aqui, o culto à criatura, ele diz assim: assim na religião os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. É o que acontece. Quando o homem deixa de adorar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, ele vai buscar adorar outra coisa, porque esse senso de religiosidade, de espiritualidade, os sensus religions, como diria Calvino, é algo que foi implantado no ser humano. O ser humano, já falei isso 1000 vezes aqui, é um ser biológico, psicológico, sócio, né, social, espiritual. Biopsicossócio espiritual, ou seja, é um ser transcendente também. Né? Nós precisamos, nossa referência é os céus, é Deus. Né? Então, por isso que não tem como um ser humano ser feliz, ou ser completo, ou ser pleno, sem o transcendente. Porque o ser humano é um ser biopsicossócio espiritual. A origem dele é Deus. Se ele está fora de Deus, ele está incompleto. Se ele está incompleto, ele não vai ter plenitude em nada. A nossa plenitude está em Deus. Deus é a nossa completude. A nossa origem é dele. É Deus. O segundo tópico diz a revolução do pensamento humano. Aqui ele desenvolve um pouco historicamente a questão do renascentismo, humanismo. Se você puder pesquisar, aprofundar isso, né? É um assunto muito interessante, aprendemos na escola, mas vale a pena porque a mudança de pensamento, né, da Idade Média para a Idade Moderna e depois contemporânea e até agora que nós estamos vivendo chamada de pós-moderna, cada época, cada momento, algo estava no centro. A princípio, na Idade Média, Deus estava no centro.
Até que colocaram Deus de escanteio e o homem veio para o centro. Depois a ciência, o racionalismo veio para o centro. E por fim, agora o homem está sem centro. Não há nada no centro, estamos perdidos no espaço, porque nessa cultura pós-moderna não existe referencial, não existe absoluto. Então o ser humano está aí, buscando referenciais, buscando identidade. Por isso que estamos vivendo crise de identidade. Né? Crise de identidade. E ainda no final aqui, né, do terceiro tópico aqui, subtópico, diz: nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o uso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. São marcas dessa geração. Você olha para tudo que nós estamos vivendo e alguém pergunta: por que está acontecendo tudo isso? Basta você ler Romanos 1, versos de número 18 a 32 e continuar até o capítulo 3, verso 20, você perceberá que os mesmos pecados cometidos há 2000 anos atrás pelos seres humanos são repetidos hoje, 2000 anos depois. Porque a questão do pecado, ele é atemporal. Pode mudar os nomes, pode mudar as épocas, mas o pecado continua sendo pecado. E os problemas da humanidade continuam sendo um apenas, o pecado. A entrada do pecado. O grande problema da raça humana é o pecado. Jesus veio nos salvar. Salvar do quê? Salvar de uma vida de pecado. Ele veio nos trazer libertação. Libertação do quê? De uma vida de pecado. Isso aqui deve ser destacado. Jesus não veio nos salvar no pecado, ele veio nos salvar do pecado. Alguém prega aí um evangelho fácil, que Jesus veio para nos salvar no pecado. E aí você pode continuar pecando e tá tudo ok. Não é isso que a Bíblia diz. Ele veio nos salvar do pecado. Ele veio nos transportar do império das trevas, né, de uma cultura contra a vontade de Deus e tudo mais, das garras de Satanás, do seu domínio, para um reino de amor, de justiça, de graça e santidade. Quer dizer, é impossível você dizer que é uma nova criatura e continuar vivendo na mesma vida de pecado. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, final do capítulo, início do capítulo 6, Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí começa o capítulo 6 e ele questiona, ou ele levanta um questionamento que provavelmente seu auditório, os seus destinatários estariam pensando: então continuaremos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Porque agora eu vivo uma nova vida, agora eu tenho uma nova realidade. Então não dá para continuar vivendo a mesma vida do passado no presente, porque a realidade é outra. Deixa eu explicar isso de maneira melhor. Existem 3 palavrinhas que nós temos que gravar na Bíblia, né? E entender os seus significados: justificação, santificação e glorificação. Justificação, santificação e glorificação. Ela nos mostra presente, passado e futuro. A justificação não é algo que você conquista. A justificação não é algo que você conquista por méritos, por esforço, por nada do que você tenha feito. Você é justificado pela graça, mediante a fé. A justificação nos livra da culpa do pecado. Da culpa do pecado. Então, quando você crê em Jesus Cristo, a fé também não vem de vós, é dom de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, porque, vamos colocar em melhores palavras. Efésios capítulo 2, como Romanos 3, 23, diz que todos os pecados, destituição da glória de Deus. Efésios 2, capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então vamos pensar assim: você estava lá, vamos supor que eu vou lá no cemitério. E eu começo a pregar lá no cemitério. Alguém fala assim: nossa, mas no cemitério você vai pregar? Quem que vai te ouvir? Quem vai te ouvir no cemitério? Morto ouve? Morto reage? Morto faz alguma coisa? Não. Morto está morto. Mas pregar o evangelho é pregar a mortos, para que eles ressuscitam. Aí diz a palavra de Deus que nós somos vivificados. O que é essa vivificação? É uma palavrinha que nós chamamos de regeneração.
Porque diante a pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos regenera, ele nos vivifica. Ele nos torna aptos para ouvir aquela mensagem e crer nela. Se o Espírito Santo de Deus, diante a pregação do Evangelho, não vivificar-nos, não nos regenerar, nos dar condições para ouvir a mensagem do Evangelho, nós iremos pregar e não haverá resultado nenhum, porque estaremos pregando a mortos. Então há uma necessidade de uma capacitação do próprio Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez regenerado, a pessoa vai ouvir e vai crer na mensagem do Evangelho. Né? Fé e arrependimento. Conversão. Então veja bem, primeiro nós temos a palavra pregação do Evangelho. Segundo, regeneração. Terceiro, conversão, que é o resultado, né, de tudo aquilo que foi feito. Eu preguei, alguém conseguiu me ouvir e crer, e por fim ela vai se converter. Fé e arrependimento. Nisso acontece a justificação. Alguém pega aquela cédula, aquele escrito de dívida que havia contra nós e crava lá na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados. A sentença que estava sobre nós foi colocada sobre outra pessoa. A morte de Cristo, a morte substitutiva. O nosso pecado foi levado em conta. Nosso pecado foi castigado, mas não em nós mesmos. Nós não pagamos essa sentença, nós não cumprimos essa pena. Quem cumpriu, quem pagou a sentença, etc., foi Jesus. Nosso pecado não saiu barato, saiu caro. Saiu de graça para nós, mas foi um alto preço para quem pagou. Então nós somos justificados. E não apenas isso, né? Porque esse status de ex-condenado alguma coisa não fica bonito. Então Deus, por sua infinita graça e misericórdia, além de nos tornar quites com a lei, além de nos perdoar, porque justificação é mais elevado do que um perdão. É mais elevado que um perdão. Não é um simples perdão, não. Depois desse fato, ele nos adota como seu filho. Imagina. Pense no criminoso mais terrível que você possa imaginar. Osama Bin Laden. Pensa no Hitler. Pensa num Mussolini. Pensa nos imperadores da antiguidade que decapitavam as pessoas, colocava na frente das cidades ou dos países conquistados para que todos passassem e vissem. Pensa numa coisa extraordinária. Você pensa que esse pecador cometeu o maior número de atrocidade e pecado, que não merecia misericórdia nem graça de ninguém, ele é salvo. Toda a sentença que poderia estar sobre ele é liquidada. E para não bastar, o juiz que julgou a causa desse homem vai lá e leva ele lá no cartório lá, leva ele lá onde é necessário e adota ele como seu filho. E agora ele não é apenas filho, mas ele também é herdeiro. Ele não é somente herdeiro, ele é co-herdeiro com os filhos, com o filho legítimo. No caso, o filho legítimo de Deus é o próprio Cristo. Então imagine isso. E tudo isso feito por um alto preço. Qual o preço? O preço da morte do filho desse juiz. Filho unigênito. Que não tinha pecado, que não tinha sentença, que não tinha culpa, não tinha nada. Isso é justificação. Mas a justificação que nos torna o quê? Alguém agora que... Porque o olhar de Deus para conosco agora, diante da sua infinita misericórdia e graça, é o quê? É como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Ele não olha mais para mim, para você, e vê em mim, e vê em você o meu pecado ou o seu pecado. Ele vê em mim e vê em você a obra de Cristo realizada, a qual ele se satisfez. Ele descarregou sobre o seu filho toda a sua ira. Isso é evangelho. Isso é isso que nós pregamos. Só que isso torna você livre da culpa do pecado, ok. Nem o diabo, nem sua consciência, nem homem nenhum pode colocar o dedo na tua cara e te chamar de pecador. Ainda Romanos 8 vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Alguém pode até querer, mas não conseguirá. Alguém pode até denunciar, mas não conseguirá, porque é Cristo, é Deus quem nos justifica. Só que isso nos coloca numa posição de tá tudo bem? Não. Aí nós entramos na santificação, segunda palavrinha. A santificação nos livra o quê? Do domínio do pecado. A justificação nos livra da culpa do pecado. A santificação nos livra do domínio do pecado. Em outras palavras, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus,
Ainda nós estamos nessa natureza pecaminosa. Veja bem, no passado, segundo o próprio Paulo em Efésios capítulo 2, nós éramos filhos da ira, éramos governados pelos desejos da carne, éramos dominados, governados pelo príncipe da potestade do ar, o diabo, o mundo, né, o sistema dominado por Satanás. Então veja bem, essa carne pecadora, sem Deus, ela está desgovernada. O mundo o domina, né, com a sua cultura, o diabo o domina, né, com a sua sutileza, a carne com as suas paixões desenfreadas. Então o ser humano é marionete na mão do pecado do mundo, do diabo. Mas quando ele se entrega para Jesus, o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi livre da culpa do pecado. Todo aquele pensamento, a sua consciência que era turvada por decisões, etc. Foi resolvido. E agora, nem o mundo, nem o diabo e nem a carne tem mais domínio sobre esse ser humano. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. A minha carne ainda continua fraca, como diz Paulo. Eu ainda estou habitando um corpo pecador que tem suas paixões e eu estou em luta e em guerra. Mas agora quem domina a minha vida, a minha consciência, as minhas decisões, a minha volição, tudo é o Espírito Santo de Deus e a palavra dele. É a cultura do reino dos céus. É o Espírito Santo. É as promessas de Deus. É Jesus. É Deus. É os anjos. Quem governa a minha vida é o céu agora. É Deus quem governa a minha vida. É o Espírito Santo que governa a minha vida agora. E aí o que acontece? Nós entramos numa guerra que nós chamamos de santificação. Eu vou ter vontade de pecar todo dia, e vou pecar todo dia, mas o Espírito Santo vai me convencer do pecado. Vai me levar à contrição, ao arrependimento, a uma vida de quebrantamento diante de Deus. E eu todos os dias vou estar lutando diante das situações e circunstâncias da vida, mas todos os dias a vitória já é garantida. Eu não sou vencedor, eu não serei vencedor, eu já sou vencedor. E eu não sou qualquer vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho Deus do meu lado, o Espírito Santo, a palavra de Deus, os anjos, tudo ao meu lado, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou no processo de santificação. Eu estou todo dia me tornando cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que a vida do crente é constância, é uma vida de constância. E ainda que eu peque, fale, dê vacilos, nada disso atrapalha o plano e o propósito de Deus na minha vida, que é me tornar parecido com o seu filho. É como numa escalada, eu estou subindo uma montanha. Só que quando eu caio, quando eu tropeço, eu não vou rolar até o sopé do monte, eu não vou rolar até o início da caminhada, não. Eu vou cair e vou me levantar do exato ponto de onde eu caí e vou continuar a escalada. Por quê? Porque a garantia da minha salvação, a garantia do perdão, a garantia da santificação e tudo mais não está mais em mim ou no que eu posso fazer ou deixar de fazer, mas em Cristo Jesus que morreu no meu lugar. Isso é o evangelho, isso é coisa linda. Até nós chegarmos à glorificação. É quando nós seremos livres da presença do pecado. É quando esse corpo mortal se revestirá do imortal. Esse corpo corruptível se revestirá do incorruptível. É quando esses desejos carnais, essa inclinação carnal que eu tenho, será tirada de mim. E eu estarei no estágio final da santificação, que é a glorificação, que é ser livre da presença do pecado. O pecado não mais me assediará, o diabo nem o mundo, ou a carne. Eu estarei plenamente, como Deus quer, santo e purificado. Igual como Cristo é. Como Ele é, o veremos. Como Ele é, o seremos. Teremos também um corpo glorificado, como Ele o tem. Esse é o evangelho que nós pregamos. Então, uma pessoa sem Jesus, ela está livre, ela não goza de todas essas coisas, todos esses privilégios. Mas nós que estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Então, gente, eu acredito que fica claro para nós que vale a pena servir a Deus. O terceiro tópico fala sobre tipos de auto-idolatria, né, e fala da autoimagem, idolatria no coração, idolatria sexual. Tudo isso aqui são pecados que refletem uma vida distante de Deus. O cenário descrito aqui, eu não vou explorar aqui porque eu estaria cometendo um pecado muito grande. Porque em 40 minutos, 30 minutos é impossível aprofundar todos esses textos. Por isso que eu prefiro dar um comentário geral sobre o assunto. Porque
A verdade é que eu sou sistemático, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu gosto de aprofundar as coisas, não gosto de tratar as coisas à revelia. A lição da escola dominical, a gente não consegue aprofundar tudo. A gente escolhe um assunto para tratar. E é o que eu gostaria que você, na escola dominical, você professor, abordasse a questão do pecado. Tratasse da realidade do homem sem Deus. Porém, não esqueça de falar do evangelho. Porque é desses pecados listados. Tem uma lista grande aqui em Romanos 1. A partir do verso 29, tem uma lista grande de pecados. Paulo fala aqui, nesse texto aqui, que por 3 vezes, no verso 24, 26 e 28, que Deus entregou o homem o quê? As suas paixões, seus desejos. Em outras palavras, seja feita a sua vontade. Quer pecar, peque. É o maior juízo de Deus é esse. Mas esse evangelho, no final lá do capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo nos apresenta a justificação pela fé. Primeiro ele nos apresenta a situação do homem sem Deus. Ele apresenta o pecado. Ele apresenta as consequências do pecado. Ele apresenta tudo que o homem é sem Deus e tudo que ele vai colher sem Deus. Mas lá no capítulo 3, a partir do verso 21, ele nos apresenta a justificação pela fé. Dizendo que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ele nos apresenta o doce evangelho de Jesus Cristo. A graça de Deus. Então que nós possamos nos agarrar a isso. Todo dia, penso eu, que nós deveríamos pregar o evangelho a nós mesmos. Todo dia a gente deveria olhar no espelho e entender. Se eu estou de pé, se eu acordei hoje, é graça. É graça. É graça. Por isso que nós, no final de todas as nossas reuniões, falamos sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. As doces consolações do Espírito Santo. Veja bem a trindade aqui. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça. O amor de Deus. E as doces consolações do Espírito Santo. É a trindade operando na nossa salvação. E a misericórdia e o favor de Deus se manifestando na nossa existência. Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos de volta para falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Questão do aborto. E aí? Será que nós cristãos estamos a favor disso ou não? Fica essa interrogação aí pra gente responder na semana que vem. Deus abençoe vocês. Tenha aí um excelente dia.